Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a questão de número 10 do concurso da Guarda Municipal de Curitiba em 2015. Como já falei, essa prova aqui serve como parâmetro para qualquer concurso de guarda municipal. Foram 5 questões nessa prova, uma envolvendo conta de divisão, outra de porcentagem, outra que foi a do torneio amador dos matemáticos, era mais uma de raciocínio lógico, né? E tivemos uma questão também de porcentagem, duas de porcentagem, e agora a terceira de frações, né? Essa terceira questão de frações. Na minha opinião, ainda está faltando aqui a regra de 3. Tá? Sempre aparece questões de regra de 3. Então, eu vou fazer uma outra aula, fazendo um resumo de todas essas porcentagem, fração, que fração é bem mais complicado, gente. Essa questão que está aqui, ó, em si ela é fácil, tá? Mas aparece questões de fração bem mais difícil. A fração nada mais é do que uma questão de porcentagem. Resumindo, é isso, tá, pessoal? Eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples como que resolve uma questão de fração, que é essa daqui, tá? Essa aqui não é difícil, tá, pessoal? E depois vou fazer uma revisão com aulas de regra de 3, que não apareceu aqui nessa prova, mas sempre aparece regra de 3 em todo concurso de guarda municipal. E porcentagem. Porcentagem eu já expliquei para vocês, que é bem simples a maneira que eu faço a porcentagem para que eu não me perca, né? Se eu tenho lá uma porcentagem lá, digamos lá, por 200, um número quebrado aqui, 250, tá? Eu quero saber quanto que é 10%. 10% de 250 será 25, né? Porque 25 vezes 10 vai dar o 250. Então isso daqui é 10%, né? Se eu quero achar 1%, então vai ser 2,5 igual a 1%. Então eu vou quebrando essa porcentagem, esse número cheio, eu vou quebrando ele para que eu possa depois somar. Se eu quero lá 25%, eu somo duas vezes 10% e descubro que quanto que é 5% de 25, né? 5% de 25 vai ser a metade do que é 10%, né? Então será lá 25, metade vai dar 12,5, 12,5. Isso aqui é 5%, né? Então eu vou fazendo assim, eu vou fazendo uma montagem e consigo descobrir a porcentagem sem ficar fazendo um monte de conta confusa, sabe? Dessa maneira eu entendo de maneira mais fácil. A fração também, a fração ela tem várias maneiras de se calcular. Essa aqui é uma fração bem fácil, tá? Mas fácil para quem estuda, pessoal. Você tem que estar sempre praticando, tá? Sem mais enrolação, vamos resolver essa questão aqui juntos, tá? É a última da prova do concurso da Guarda de Curitiba, eu vou conseguir outras provas. E vamos resolvendo questão a questão e aprendendo com isso. Segundo os cálculos de um engenheiro, os gastos com a reforma em uma casa serão distribuídos na seguinte proporção, tá? Na seguinte proporção: 3/7 com mão de obra, 2/5 com material e o restante com outros gastos, tais como projetos e taxas. Então vai ser gasto 3/7 com mão de obra, 2/5 com material e o restante de outros gastos, né? Qual, aqui é a pergunta, tá? É bom sempre marcar qual é a proporção do orçamento que será destinada ao pagamento material e mão de obra juntos. O que acontece aqui? Ele nos deu duas situações, né? 3 de 7, 2 de 5. Então, resumindo, pessoal, para que vocês entendam, sempre o segundo aqui é o denominador, né? Na verdade, ele nada mais é que o total. Então, aqui são 3 partes de 7 partes, será gasto com mão de obra, 2 partes de 5 partes. O que nós temos que fazer? Nós temos que pegar essa sétima parte aqui, que é o denominador, que é a parte a parte completa, que é como se fosse 100%, tá? O 7 é o 100% e o 5 é o mesmo 100%. Só que nós temos que igualar essas partes aqui, tá? Então ela se monta assim, ó. Pode ver que eu tenho os resultados aqui, todas em frações também, mas ela se monta assim, ó. Eu pego lá o 3 sobre 7, tá? E coloco 2 sobre 5. Tá? Isso aqui é uma fração, são 3 partes de 7, 2 partes de 5. Só que esse 7 e o 5, resumindo, ele é o mesmo, sabe? Esse aqui é o total, é 100%. Então eu tenho que fazer uma somatória para fazer com que esse 7 e esse 5 fiquem igual.
fiquem iguais, para saber quanto que foi tirado do tudo. É um rolo do caramba, pessoal. Mas se você estudar, fica bem facinho, tá? Resumindo, eu vou fazer assim, ó. Essa parte de baixo aqui é o denominador. E essa daqui é o... Pô, me fugiu agora, denominador e o numerador, sei lá, me fugiu agora, tá? Essa parte de cima, o 3 e o 2 numerador, o 7 e o 5 denominador. Resumindo, essa parte aqui é o inteiro, tá? O 100%. E esse aqui, ó, é a parcela. Tá? Aqui embaixo é a parte inteira, que é em cima é a parcela. 3 partes de 7, 2 partes de 5. A primeira coisa para resolver, para achar esse resultado aqui, ó, que está aqui, tá? Para achar esse resultado aqui, eu tenho que fazer essas duas partes de baixo ficarem iguais. Então eu faço assim, ó, que é o regra de 3, tá? Desculpa, é o mínimo múltiplo comum. Eu pego o 7 e o 5 e coloco aqui, tá? Aqui na lateral, eu tenho os números primos. Isso aqui eu vou explicar para vocês numa próxima aula. O número primo lá que é 2, 3, 5, 7, creio que o 9, o 11. São números primos, né? Eu começo aqui, ó, sempre pelo menor. 2, consigo dividir 7 e 5 por 2? Não consigo, né? Consigo por 3? Também não dá, porque 3 vezes 1 vai dar 3, sobra 2, sobra 4, não dá. 5, consigo? Consigo. Então eu tenho que fazer assim, ó. Coloco o 5, que é o primeiro número primo que dá certo. 5 dividido por 5 dá 1. Quando deu 1, acabou a conta. Aí eu baixo o 7. Posso usar o 5 novamente? 5 por 7 não dá, mas eu uso o 7 que já tem ali, ó. 7 dividido por 7, 1. Acabou a conta. Eu tenho isso aqui, ó. 5 vezes 7, tá? Aí eu somo 5 vezes 7, 35. Esse é o todo, tá? Aqui serão 3 partes de 35, resumindo, não é isso, né, pessoal? Mas será aqui, ó, 3 de 7, 2 de 5, resumiu, virou o total que eu tenho aqui, aqui é o número inteiro, ó, o denominador inteiro, ó. Esse aqui é o inteiro, o meu inteiro é 35, então aqui eu não mexo mais, já descobri. Pego os dois de baixo, coloco um do lado do outro, os números primos para dividir. 2 não dá, 3 não dá, 5 deu. 5 dividido por 5, 1. Acabou, morreu aqui a conta do 5. Deixo o 5 aqui do ladinho. Baixo o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Morreu essa conta aqui. Multiplico aqui. Encontrei o meu total. Encontrei o 100%. Tá? Agora o que eu faço? Como eu aumentei essas duas partes aqui, ó. Aumentei e fiz virar 35. Eu tenho que aumentar esses dois de cima na mesma proporção. Então aqui, ó. Quantas vezes aumentou o 7 para dar 35? 7 vezes 5, 35, né? Concorda comigo? Ó? Ele aumentou, então, 5 vezes, né? 5 vezes o 7 aumentou, deu 5 vezes 7 para dar o 35. Então, eu coloco o 5 aqui, ó, para não me perder. É a maneira que eu faço, tá, pessoal? Coloco o 5 ali. O 5 para chegar a 35, quantas vezes ele aumentou? Ele aumentou 7. 7 vezes 5, 35. Então, eu coloco o 7 lá em cima para não me perder. Tá? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, consegui saber quantas vezes ele aumentou, essa parte de baixo aumentou, então eu tenho que aumentar 7 vezes a parte de cima também e 5 vezes essa parte aqui. Então eu vou aumentar aqui, ó, 5 vezes 3, 15, tá? E 7 vezes 2, 14. Somo, tá? Porque eu tenho que saber qual que é esse total aqui em cima agora. Somo, 5 com 4, 9. 1 com 1, 2, 29 e coloco 29 em cima. Então aqui são 29 parcelas de 35. A minha resposta correta é essa daqui, ó, a A. Tá? É meio confuso às vezes, pessoal, tá? Mas eu vou fazer uma aula só sobre frações para explicar para os senhores e senhoras. Porque aqui, ó, cheguei no resultado, ó, 29 de 35. Então são 29 partes do 100% que é o 35, tá? Tem uma outra maneira de fazer essa conta também, só que ela nem sempre dá certo, tá, pessoal? Nem sempre dá certo. Que é bem mais simples, ó. Eu multiplico invertido aqui, ó, e depois somo aqui. Tá? Ó, 7 vezes 2, 14, né? 7 vezes 2, 14. 3 vezes 5, 15. Somei, vai dar os mesmos 29. Concorda comigo? Então, daí a parte de cima fica 29. Aí aqui e aqui, eu multiplico também. 7 vezes 5, 35.
Cheguei no mesmo resultado, pessoal. Só que isso daqui, ó, eu não recomendo fazer isso daqui porque nem sempre dá certo, tá? A maneira mais fácil de fazer é aquela lá, ó. Vamos fazer assim, ó, vou mostrar novamente, ó. Eu tenho lá 3/7. Uma parte lá é 3/7. E a outra é 2/5. 2/5. A parte de baixo é inteira, é o 100%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar igual, tá? Tenho que deixar igual. Então, para deixar igual, eu faço assim, ó, 7,5, faço uma barrinha, que é o mínimo múltiplo comum. Tem os números primos, que são os números que eu posso fazer divisões, então são o 2, porque o 1 não dá, porque o 1 não dá para dividir por nada. Então, 2 dá para dividir, né? 2, o 3, o 5, o 7. Eu posso estar me enganando, pessoal, tá? Faz tempo que eu não faço isso aqui. O 7º, o 9º e o 11º, se não me engano é isso aqui. Aí eu pego e começo sempre pelo menor. Sempre pelo menor, não posso começar direto no 5 aqui, ó. Pelo menor para ver se dá certo. 2 dá para dividir? Não dá. 3 vezes 2 dá 6, aqui passa, não dá. O 5, opa, bateu aqui certinho. Eu tenho que fazer aqui sempre aparecer o número 1, tá? Então coloquei lá, ó, 5. 5 dividido por 5, sobra 1. O 7 eu repito, tá? Então, posso continuar por 5? Não dá, porque sobra 2 aqui. Então, eu pego o 7. 7, sobrou 1. Beleza? Faço vezes. 5 vezes 7, 35. A minha parte de baixo aqui, ó, virou esse 35 aqui. Pronto, tá? Esse aqui é o todo, o 100%, o inteiro. Agora, eu tenho que, para aumentar essa parte de cima em proporção igual, aumentei de baixo, é só eu ver quantas vezes subiu aqui, ó. Concorda comigo que 7 vezes 5 vai dar 35? Então subiu 5 vezes o 7. Então eu vou ter que subir 5 vezes esse 3 aqui também, tá? E aqui, ó, 5 vezes 5, 35. Não, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. Então subiu 7 vezes, ó. Aí eu vou ter que subir 7 vezes esse 2 aqui também. E aí vou somar os dois para dar a parte de cima aqui. Tá, mas isso aqui, gente, é só praticando direto para não esquecer isso aqui, que é complicado mesmo, tá? Então, olha lá, ó, fiz 5 vezes 3, 15, 7 vezes 2, 14. Somei a parte de cima aqui, porque a de baixo eu já tenho o resultado aqui. Somei aqui, deu 9, aqui deu 2, 29 por 35 partes. Então, ele gastou com os materiais, mão de obra, 29 partes das 35 partes, tá? Vai dar uns 80%, alguma coisa assim, 82%. Se você for ver, porque está bem próximo do 100%, né? Vai dar uns 83, 85 aqui. Mas então, resumindo, é isso aqui, ó. 29 e 35. Tá aqui a minha resposta, ó. Bateu, achei a resposta, 29 e 35. É difícil? Não é. Mas tem que praticar o tempo todo, entender. Então, vou fazer uma outra aula que vai ser só sobre frações, tá? Vários probleminhas com frações. Farei uma de porcentagem, se vocês verem na de Curitiba caiu 2 questões de porcentagem, tá? 2 de porcentagem. Isso daqui, essa questão aqui é complicadinha, ela é de raciocínio lógico. Tive até um pouco de dificuldade para explicar, mas ela é de raciocínio lógico. Tá nas aulas passadas, tá? Quem não assistiu, volte a aula 1, aula 2, aula 3, vai assistindo todas. Aqui é de porcentagem, tá? Para encontrar lá, lembra? 135, 151 casos, quanto que aumentou, tá? Se eu tenho lá 51 casos, aumentou mais 51, aumentou 100%, né? Qual que é a metade de 51? Vai dar 25,5. 25,5 é 50%, tá? Se eu quero saber quanto que é 150% a mais, eu somo aqui o 51 mais o 25,5, vai dar lá o 5, 6, 7. 76,5, 76,5. Então, assista outra aula lá que vocês vão entender certinho. Não é difícil fazer a porcentagem, é só saber dividir, saber entender. Porque às vezes o professor explica maneiras disso, leva aquilo, denominador, numerador. Poxa, você não consegue pegar, é X que aparece lá, você não sabe o que é o X, né? Então a próxima aula vai ser de regra de 3, que tem esse bendito X ou Y que a gente usa. Não é difícil também. Farei assim a de divisão com multiplicação, que você pode inverter. Em vez de eu pegar esse número gigantesco aqui para dividir por esse daqui, ó,
E o que eu fiz? Eu peguei aqui, chutei aqui no meio aqui o 600. Só eliminei os dois zeros aqui para colocar no final de novo. E fiz 6 vezes esse número aqui, desculpa, esse daqui, para ver se eu chegava nesse resultado aqui. Então são malandragens de prova e maneira mais fácil de raciocinar e entender o que você está fazendo, tá? Então, pessoal, um abraço a todos, espero que tenham entendido. Se não entendeu, assista novamente o vídeo, assiste de maneira devagar, tenta fazer também, pega uma caneta e um papel e tenta fazer igual, faz igual, tenta lá fazer isso aqui que eu fiz, ó. Pega o mesmo exemplo aqui, ó, 3 por 7 e o 2 por 5, tá? Faz essa regrinha que eu fiz aqui, ó. Faz esses númerozinhos aqui, tenta dividir, pega outra numeração lá, inventa uma numeração lá, inventa 5 por 9 lá, e 3 por 5, aí pega aqui, ó, pega os dois de baixo, 9 e 5, veja lá, vai dar pelo 5, beleza, aqui virou 1, continuo com 9, 7 dá, não dá, vou tentar com 9, beleza, fiz com 9, aqui virou 1, cheguei onde eu queria, 5 vezes 9, 45, o meu inteiro, minha parte de baixo da conta lá vai ser o 45, agora vamos achar de cima, né? Como que eu faço? Eu tenho que saber quantas vezes aumentou aqui, ó. Quantas vezes esse 9 aumentou. O 9 aumentou quantas vezes para chegar a 45? Aumentou 5 vezes. 5 vezes 9, 45. Então, ele aumentou 5 vezes. Então, eu coloco o 5 aqui, ó. E vou ter que fazer o vezes aqui. E depois somar com esse vizinho dele aqui, tá? Que é só a parte de cima. O 3 aumenta quantas vezes para chegar a 45? 9, né? 9 vezes 3. 3 vezes 9... calma aí. 3 vezes 9, 45. Poxa, me fugiu da mente, pessoal. Desculpa, eu tô meio atrapalhado, pessoal. Mas aí faz a somatória lá, vê quanto que deu, soma aqui, tá? Não vou ficar perdendo muito tempo, enrolando mais. Faz por conta aí, pessoal, tá? Pra quem já me segue, aquele abraço, muito obrigado por você que continua. E pra quem não me segue ainda, a maneira de me agradecer aí é só me seguir aí no YouTube, aumentar meu número de inscritos, isso aí já me deixa muito feliz. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.